Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que estejamos todos envolvidos no amor infinito de Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que nos traz bom ânimo, fé, coragem para seguirmos em frente, mesmo apesar das dificuldades. O tema do nosso estudo de hoje é um dos temas mais importantes na nossa caminhada espiritual. Por meio dele, que conseguimos a nossa perfeita integração com o Pai. É um recurso que todos nós podemos buscar em todos os momentos das nossas vidas. Jesus, quando esteve aqui na Terra, sempre buscava por esse recurso. A prece e também a meditação. Ele não buscava somente nos momentos difíceis, mas também para agradecer ao Pai o amparo. Todos nós sabemos que, principalmente nós que nos encontramos aqui encarnados, a prece é um recurso fundamental para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. Nós fomos treinados ao longo das nossas vidas em fazermos preces decoradas. Ficamos repetindo palavras e muitas vezes preocupados com a nossa postura exterior, deixando de lado o mais importante, que é a nossa postura íntima. Por isso, a necessidade de definirmos o que vem a ser uma prece. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando estudamos as leis morais, na primeira lei, que é a lei de adoração, os Espíritos nos ensinam. Orar é pensar em Deus, é entrar em comunicação com Ele, aproximarmos dEle. Aqui nós já podemos entender que a prece é algo que parte do nosso íntimo, vem da alma. Somos nós buscarmos uma conexão com o Pai, buscarmos senti-lo, ouvi-lo, mas com os ouvidos da alma. E todos nós aprendemos com a doutrina espírita que o Pai não está em local distante. Quando Kardec, no livro da Gênesis, no capítulo que ele estuda Deus, quando fala da providência divina, ele quer dizer o cuidado que o Pai tem para conosco. Ele nos deixa claro que ele não é um Senhor isolado, que fica distante de nós, distante dos seus filhos. Ele está em toda parte. Como nos ensina o apóstolo Paulo em Atos. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Aqui nós podemos entender que estamos todos envolvidos pelo fluido cósmico universal. E o Pai espalha o seu amor em todos os recantos do universo. Ele não está lá, ele está aqui. Agora podemos entender o valor da prece, aprendermos a nos conectar com as energias do Pai, que estão em toda parte, estão em nós. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós não falamos tanto em banda larga? Então somos nós criarmos uma banda larga de lá para cá e de cá para lá. Na questão 638 do Livro dos Espíritos, os Espíritos reforçam que a intenção é tudo. O sentimento com que se faz a prece vale muito mais do que 1000 palavras. Então vamos fazer uma reflexão? Vocês já viram quando alguém nos pede em algum lugar que tem mais pessoas, estamos ali reunidos, para fazermos uma prece? Nós nos preocupamos muito com quem está do nosso lado.
E o que realmente temos valorizado no momento em que estamos fazendo a prece? As pessoas que estão ao nosso lado ou a nós? Vocês querem ver algo que acontece conosco? Quando alguém nos solicita para fazer a prece. Onde tem um número maior de pessoas, nós ficamos super inseguros, não queremos fazer a prece e às vezes até ainda falamos, não vamos fazer não. O que está por trás disso tudo? Senão uma incompreensão do que realmente é uma prece. Quando a gente pede, vocês já viram para alguém fazer a prece, paira um silêncio. É porque estamos valorizando mais os aspectos externos do que a nossa sintonia com a energia divina que está em tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim, mas a minha prece não é tão bonita quanto a de fulano. Eu não sei orar com palavras tão bonitas. Já dizia Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando ele fala da prece. Não oreis como os gentios, que julgam pelo excesso de palavras serão ouvidos. Aqui nós podemos ver a nossa abertura para falar com Ele, mas também, mais importante, para ouvi-lo. Temos que prestar atenção no que Ele quer nos dizer. Porque muitas vezes queremos fazer uma prece, mas uma prece com uma via de mão única. Falamos com Ele, mas não queremos ouvi-lo. Por isso que Emmanuel nos diz, muitos querem falar com Jesus, mas poucos querem escutá-lo. Todos nós queremos ditar normas. Segundo Emmanuel, a sabedoria dos seres humanos é loucura para Deus. O que será que ele queria dizer com isso? Vamos imaginar, então, Deus nos vendo lá de cima. Aqui na Terra achamos sempre que estamos fazendo as melhores opções. Quem está nos vendo de cima percebe a loucura das nossas decisões. Agimos aqui na Terra como se nós fôssemos capazes de levar a nossa vida sem Ele. Vocês querem ver uma coisa? A maioria das pessoas fazem a prece depois que o problema passa a existir. Aqui nós temos que ver. Quem aqui faz uma prece antes de tomar uma decisão? Às vezes até oramos. Mas a maioria das vezes tomamos decisões por nossa conta. Quando a situação aperta, ficamos orando 24 horas. Podemos ver pelo momento que estamos vivendo. Estudos feitos nos dizem que nunca as pessoas oraram tanto. Se uniram em preces. Olha que maravilha! O que esse momento está nos trazendo? União pela prece. Nós não podemos esquecer nunca, gente, daquele caso de Madre Teresa de Calcutá, que ilustra muito bem o que nós estamos falando aqui agora. Quando o repórter perguntou a ela sobre como ela orava ao Pai, o que a senhora diz ao Pai quando ora? Ela respondeu, nada, eu só escuto. E o repórter ficou curioso e não entendeu nada. E perguntou a ela, mas o que o Pai diz quando a senhora ora? Ela respondeu, nada, ele só escuta. Olha que grande lição para todos nós. Ninguém diz nada. E os dois somente escutam. Isso é prece, porque é muito mais uma questão de sentimento, de conexão, do que de palavras. Então vamos lembrar no livro Vinha de Luz, que é no capítulo 98. E o tema nos diz o seguinte, a prece recompõe. E aqui Emmanuel nos diz a passagem, e tendo orado, moveu-se o lugar
em que estavam reunidos. Emmanuel nos ensina aqui a finalidade da prece. Olha as palavras dele. Na construção de simples casa de pedra exige esforço próprio, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Todos nós trazemos conosco que orar é mudar as circunstâncias que estamos vivendo. Orar somos nós entendermos que eles não vão mudar nada, não vão mudar a situação, e sim nos fortalecer para que a gente consiga vencer. Aqui, Emmanuel nos faz lembrar do livro Entre a Terra e o Céu. O livro Entre a Terra e o Céu, ele inicia-se com uma prece de uma criança. E o quanto essa prece foi atendida, amparando as pessoas, ajudando vários ali. A história do livro, ela é voltada toda para esta prece. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha o que Emmanuel nos explica nessa passagem. A partir do momento em que oramos, nós estamos mudando de lugar, saindo de onde estamos e buscando uma conexão mais elevada. Muitas vezes saímos ali do nosso rasteirismo, do mundo, e nos elevamos para conversar, para escutar o que o Pai quer nos dizer. Emmanuel está nos ensinando que não moramos na nossa casa, no nosso corpo, na nossa cidade. Será onde que nós moramos então? Moramos, ele nos responde, moramos onde projetamos o nosso pensamento. Tudo é sintonia. Moramos na casa mental que criamos. E aí, nós vamos pensar onde eu estou morando. Qual será a principal finalidade da prece para mim, para a minha vida, para a minha morada? O nosso maior problema é que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. E aí nós ficamos desacreditados com a prece. Oramos, pedimos e não somos atendidos, ficamos desanimados. A ação de Deus na vida de cada um de nós é de forma sutil. Deus nos oferece tudo, só que nós somos acomodados, não queremos sair da nossa área de conforto. As dificuldades, os obstáculos sempre irão existir na vida de todos, para que a gente cresça e consiga vencer. Ninguém está deixando de passar por um teste, principalmente neste momento. E nós podemos ver o valor que é unirmos em prece. Eu me lembro aqui agora de uma história que ilustra muito bem sobre o valor da prece em nossas vidas. Um homem que estava cansado de passar por situações difíceis na sua vida, orava incessantemente, mas ele não conseguia respostas para as suas orações. E falaram para ele ir conversar com um sábio que morava longe de onde ele estava morando, à beira de um rio. E ele, desanimado com a sua vida, cansado de fazer preces e não ser atendido, foi à procura do sábio. Chegando no local onde morava o sábio, ele disse a ele: vim à procura do Senhor, porque estou desanimado, oro todos os dias, sem cessar, mas as minhas preces não são atendidas. E o sábio olhou para aquele homem, sentiu uma sinceridade muito grande nas palavras dele, pegou um cesto de palha muito sujo e pediu a ele que fosse no rio que estava ali bem perto
e colocasse água dentro daquele cesto e levasse para ele, trouxesse para ele. Aquele homem, não entendendo nada com o que o sábio estava pedindo, ele foi e fez. Ele foi ao rio, encheu o cesto de água, mas quando ele chegava perto do sábio com o cesto, não tinha água mais no cesto, pois o cesto era de palha, todo vazado, a água saía. E o sábio pediu a ele que fizesse isso por várias vezes. E o homem, confiando muito nele, estava lá repetindo, mas nunca chegava com água no cesto perto do sábio. E aconteceu algo interessante. O cesto, que estava sujo, ficou limpinho. E quando ele apresentou o cesto limpinho para o sábio, naquela hora, o sábio assentou ao lado daquele homem e disse a ele: o que aconteceu com o senhor aqui buscando água por várias vezes no cesto sujo que lhe entreguei é o que a prece faz conosco. Ela nos limpa das impurezas, dos sentimentos ruins, negativos que trazemos conosco. Pois somente depois dessa limpeza é que conseguimos nos elevar, termos conosco um cesto bem limpo, um vaso limpo, para que a gente possa conectar com o Pai. Por isso, meus amigos, observemos a grande lição dessa história para as nossas vidas. Aqui nós podemos ver a finalidade da prece. Ela existe para nos ajudar a ficarmos com esse vaso mais limpo, estabelecendo bases sólidas e conexões verdadeiras. Chegará um dia em que tudo que for pedido por nós será atendido, mas tem um porém. Alcançaremos esse estado, esse cesto limpo, quando vivermos espiritualmente em Cristo. Aí sim. A lição mais importante dessa história é o esforço da nossa parte, a perseverança em não desanimarmos. Carregarmos água para limpar o nosso cesto, mantendo sempre alegria, confiança, esperança na vida. Ainda que eu passe pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque há uma providência divina que vela por todos nós. O que nos falta? Limpar o nosso cesto para sentirmos Jesus. Por isso é que Jesus sempre subia, gente, ao monte para orar. O que significa essa atitude de Jesus? Nos ensinar o valor da quietude, de pararmos um pouco para orar, principalmente nesse momento de transição planetária, em que as dificuldades aumentaram, que todos nós devemos subir ao monte pelas vias da oração, pelo trabalho no bem, pela ajuda aos semelhantes. A prece, gente, é o nosso WhatsApp com o plano espiritual. E é muito comum vocês verem, a gente entra numa casa espírita e tem lá um cartaz: o silêncio é uma prece. Por isso, todos nós precisamos nos perguntar: o que a prece representa na minha vida? Vamos entender quando o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece se o silêncio for mental. Porque quando conseguimos fazer o silêncio de palavras, achamos que é o suficiente, mas não é. Sabem por quê? Porque somente o silêncio em nossa fala não adianta, pois estamos ali expressando. Não expressamos em palavras,
o nosso sentimento, mas a mente continua trabalhando, feito louca. Viver com Jesus, o silêncio dele, é para que busquemos o consolo com ele. Só ele nos consola. Esse momento que estamos vivendo de pandemia, ele fechou as casas espíritas, para que a gente possa entender que tudo que já aprendemos até agora é para colocarmos em prática. Que o nosso lar é o nosso templo. André Luiz, no livro Os Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 25, quando ele estuda a oração, o tema é oração. Olha a frase dele para nós. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Ficarmos quietinhos, mas pensando coisas que não tem nada a ver com o momento, continuamos atraindo espíritos afins. Manter a boca fechada, mas continuar com o nosso pensamento acelerado, a mente continua emitindo ondas eletromagnéticas, atraindo encarnados e desencarnados na mesma vibração. É isso que André Luiz quer nos ensinar. Mas existe algo que nos ajuda a melhorar a nossa maneira de orar, que é a meditação. E nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: ah, mas eu não consigo meditar. Sabem por quê? Porque entendem que a meditação é algo muito diferente de tudo que nós estamos acostumados a fazer. Nós vamos enxergar a meditação de outra maneira e trazê-la para o nosso dia a dia. Todas as vezes que fazemos algo e que desejamos muito, que gostamos daquilo que nós estamos fazendo, e eu estou fazendo aquilo com muita atenção, esquecendo de tudo à minha volta, eu estou meditando. É muito comum, vocês querem ver um exemplo? Nós estamos assistindo um filme. Voltamos o nosso pensamento para o enredo do filme e nos perdemos naquele momento. Toda a nossa atenção está voltada para o filme. Estamos meditando, com foco no que eu estou fazendo. Meditação somos nós exercermos qualquer atividade com atenção plena. Com isso estamos vivendo o estar presente no presente. Porque o mais comum de acontecer conosco somos nós estarmos presentes em determinados lugares, mas a mente está vagando em outro lugar muito diferente. E quando nós falamos de meditação, nós temos que falar de concentração. Como que a nossa mente, a mente humana, pode concentrar? Todos que estão aí me assistindo agora estão concentrados na minha fala, mas é muito comum a nossa mente devagar. Assim a gente perde a concentração. Às vezes a gente quer prestar atenção em algo e surgem determinados pensamentos que não temos domínio sobre eles. Vocês sabem de onde vêm esses pensamentos? Existem pensamentos que são nossos, mas outros sabemos pela doutrina espírita que são influências espirituais. Mas não podemos responsabilizar os espíritos, pois só sintonizamos com os iguais. Nós é que atraímos. Então, quando nós falamos de pensamentos, nós lembramos de Leon Denis.
Ele nos ensina no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu acho muito lindo. Esse livro, ele nos traz ensinamentos perfeitos. Leon Denis, aos 18 anos, ele assistiu uma palestra de Allan Kardec e ele se encantou com ele. A partir desse dia, ele passou a estudar a doutrina espírita e escreveu muitos livros. Mas o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor é uma obra incrível para mim. Ele diz assim: o pensamento é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Ele atua principalmente em nós, originando as nossas palavras, ações, e com ele nós construímos o nosso dia a dia. O edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Modelamos a alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Eles produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Somos espíritos. E como os espíritos temos um corpo espiritual que é o nosso perispírito. E também um corpo físico, que um dia teremos que devolver aqui na Terra. Então vamos ver, quando nós temos pensamentos bons, nós vamos nos reabastecendo com elementos vitalizantes, que nos traz saúde. Mas quando temos pensamentos negativos, ruins, ficamos ali lembrando de coisas que aconteceram conosco, rapidamente a nossa vibração cai e passamos a produzir energias pesadas. O pensamento é o dínamo gerador de energia. Leon Denis quer nos ensinar que a nossa primeira casa é a nossa casa mental. Modelamos a vida, a alma com os nossos pensamentos. Vocês querem ver uma coisa que acontece muito conosco? É uma lenda oriental. Nos diz que 2 monges iriam atravessar um rio. E quando eles começaram a travessia, apareceu ali uma moça. E quando ela viu que para que ela pudesse chegar na cidade onde ela tinha que ir, ela tinha que atravessar o rio, ela ficou apavorada, com muito medo. Um dos monges aproximou-se da moça e a ajudou a atravessar, deixando-a do outro lado do rio. E os 2 foram embora para o mosteiro. Quando eles chegaram lá no mosteiro, o outro monge, que ficou só do lado acompanhando, que não ajudou o companheiro, a moça, a atravessar, falou para o amigo: você fez uma coisa horrível. Você não sabe que na nossa ordem não podemos tocar em nenhuma mulher? Não parei de pensar nisso o tempo todo. O monge que tinha ajudado a moça a atravessar o rio disse ao companheiro: eu apenas pratiquei a caridade, atravessando a moça e deixando-a do outro lado do rio. O pior foi você, que a trouxe até aqui, por não parar de pensar na situação. Vocês estão vendo a grande lição desse conto? Existem situações em nossas vidas que nós não paramos de pensar nelas. Onde estamos, elas nos perseguem. Precisamos aprender a disciplinar os nossos pensamentos. Vamos lembrar da lição do monge. Ajudou e pronto, deixou lá para trás. O outro ficou remoendo a atitude do companheiro. Como tem sido nas nossas vidas? Estamos agindo com a qual atitude de qual monge? Uma ótima lição
para que a gente reflita. No livro Os Missionários da Luz, André Luiz, é no capítulo 13 do livro, gente. Ele traz uma frase que eu acho tão linda, que diz assim: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuva benéficos para a organização planetária, mas também, no instante de atrito de elementos atmosféricos deste mesmo céu, procedem faíscas destruidoras. Eu achei tão linda essa frase do livro. André Luiz nos fala que somos um céu, que a nossa mente pode produzir boas energias, trazendo equilíbrio para o nosso corpo. Mas também ela pode produzir elementos destruidores, que nos levam a um mal muito grande. Por isso a necessidade de treinarmos a nossa autoconsciência, os nossos pensamentos. Vamos refletir? Que pensamentos estão presentes constantemente na minha mente? Como está a minha emoção? A felicidade de cada um, ela vai depender da postura íntima e não de como fomos criados, entendendo que a felicidade está em coisas externas à vida. Aqui podemos ver a importância da prece e da meditação. Como que eu posso concentrar, aprender a concentrar-se, para que eu tenha foco no presente? Porque quando a gente consegue isso, o primeiro ponto mais importante que nós conseguimos, a gente adquire paz mental. Nós vamos desenvolvendo também a nossa força de vontade, que vai nos ajudar a direcionar a nossa vida e os nossos pensamentos. Reeduca a nossa atenção. E o que nos impede de concentrar? Falta de controle emocional. Outro ponto, nervosismo excessivo, afetando a força de vontade. O terceiro ponto, falta de hábito para mantermos uma atitude de prece. Vamos lembrar de Buda? Buda falava que o pensamento é igual um macaquinho louco, que ele necessita ser disciplinado. E ele dizia: ficamos numa busca pelas coisas materiais que passam e não observamos esse macaquinho louco tomando conta da nossa mente. A prece e a meditação, elas exigem de nós atenção plena, concentração total, estado de presença. Esses 3 pontos, eles fazem com que a nossa consciência entre em estado de alerta. O que significa esse estado de alerta? Passamos a perceber coisas que não observamos normalmente. É como se a nossa consciência estivesse ampliando. Isso pode acontecer conosco em todos os momentos. Esse momento de pandemia, de ficarmos em casa, ele tem feito com que a gente enxergue coisas que normalmente nós não observávamos. Isso é ampliar a nossa consciência. Isso é um estado de observação. A gente passa a captar detalhes de certas coisas que a gente não conseguia. Um grande passo para a meditação. Todas as vezes que colocamos a nossa atenção plena em determinada coisa, acontecimento, estamos meditando. E basta a gente buscar assim, disciplinar a nossa vida. Uma vez por dia, todo dia. Comecemos 2 minutos, 5, 10. Basta procurar um local em que ninguém vai nos interromper naqueles 2, 5 minutos.
E que esses minutinhos que nós estamos ali tirando para nós, eles estejam isentos de preocupações exteriores. Como nós cansamos de ouvir a doutrina espírita, que somos seres individuais. Por isso, cada um de nós irá meditar à sua maneira. Ninguém vai meditar igual a fulano. Meditar somos nós aprendemos a educar a nossa mente. Com o tempo, nós vamos aprendendo a ter domínio dessas emoções. A meditação libera a mente para que a gente possa pensar naquilo que nos faz feliz. Olha que delícia! Por isso, nós vamos concluir o nosso estudo. A prece e a meditação, ela nos dão vigor, é alavanca para o nosso progresso e deve ser cultivada por cada um. A importância da prece e da meditação para nós é como a respiração para o nosso corpo. Prece e meditação seria a respiração da alma. Então nós vamos unir oração, ação, meditação para nos impulsionar a uma vida mais feliz. Por isso, eu quero fechar com aquela frase do livro do Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. Orar, meditar são recursos fundamentais para a renovação íntima, para o qual, olha, o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Orar, meditar são recursos fundamentais para a renovação íntima, para a qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Que Jesus permaneça sempre conosco, sendo a luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.